Atenção, pessoal, essa aula que você vai assistir agora é o que a gente chama de uma fake live. Ou seja, eu preparei um conteúdo completo para vocês, como prometido, de diagnóstico e plano de tratamento. Porém, eu não estou ao vivo aqui com vocês hoje, mas a gente liberou a aula no mesmo horário combinado. Por que eu não estou ao vivo? Porque nesse exato momento eu estou lá no CIOSP participando do Congresso de Odontologia, mas eu não deixei vocês na mão, como prometido, sábado às 3 horas eu estou aqui e estou lá no CIOSP. Mas aqui a gente vai ter aula sobre diagnóstico, plano de tratamento, como combinados, tá bom? Então é só assistir a aula aí para você se aprofundar e aprender mais sobre o conteúdo. A live vai ficar gravada por 7 dias. No próximo sábado a gravação dela sai do ar e entra outra. Por que as lives saem do ar? Se você já acompanha, você já sabe. Mas se você não sabe, a live fica gratuita por 7 dias, depois ela vira um conteúdo pago. Ela entra como uma aula aqui da plataforma do Dentista de Sucesso. Então aqui vai ter um módulo bônus lá embaixo, lives semanais. Dentro desse módulo vai ter literalmente a gravação de todas as lives. Ai, Bruno, você colocou live 119 só para falar que você fez muitas lives. Não, meu amigo, eu fiz 119 lives. Tá tudo aqui, ó. Você pode assistir desde a live 1 se você quiser. Além disso, você tem 95% das matérias da odontologia aqui. E tem novidade. Fica até o final. Tanto o PDF como o certificado, é só ficar até o final da live, tá bom, gente? 103 pessoas ao vivo, 70% são veteranos e 25% pela primeira vez e 5% são alunos. Aos calouros, sejam bem-vindos. Aos alunos, obrigado por estar aqui, marcando presença. E os que já acompanham, o convite é muito bem aberto, bem-vindo para vocês se tornarem alunos, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre diagnóstico e plano de tratamento. Galera, o que eu decidi separar para a gente conversar aqui hoje? Olha só, isso aqui vai ser o resumo do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai começar falando sobre exame clínico. Não tem como a gente falar sobre diagnóstico sem falar de exame clínico. Depois a gente vai falar sobre exames complementares. Depois a gente vai falar sobre diagnósticos comuns na clínica odontológica. Depois a gente vai aprender uma montagem do diagnóstico ideal. E depois a gente vai aprender a construir, então, o plano de tratamento. Beleza? Aqui a gente vai revisar muita coisa de muitas matérias, mas a gente não vai conseguir aprofundar em todas as matérias. Não tem como eu falar aqui todos os diagnósticos, tintim por tintim, de endo, de pério, de cirurgia, de estomatologia, porque é muita coisa. Mas aqui é para dar um bom norte para vocês, e a partir disso vocês vão saber aonde estudar, aonde é a maior dificuldade de vocês, aonde vocês precisam focar mais os estudos. E se vocês precisarem de um suporte, vocês têm a plataforma do Dentista de Sucesso para ajudar vocês a estudar essas matérias. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, começando com o exame clínico. Galera, o exame clínico ele é composto pela anamnese e pelo exame físico. Qual que é a diferença, né? A diferença é a seguinte, olha só. O exame clínico, ele é a soma da anamnese mais o exame físico. Não confundam isso, tá? Isso é questão de concurso, a galera erra muito. Então, exame clínico, você vai fazer na clínica. O que você faz na clínica quando você atende o paciente? Você faz a anamnese, que são as perguntas, a entrevista, e o exame físico, você vai inspecionar fisicamente ele. Pronto, você não confunde mais. A anamnese e o exame físico você faz no paciente. A anamnese você pergunta ao paciente. E tanto a pergunta como o exame físico você faz aonde? Na sua clínica. Então é exame clínico, você entendeu? A anamnese, o objetivo dela é fazer perguntas que são essenciais para o diagnóstico para o paciente. Ou seja, você vai investigar, você vai fazer perguntas para os pacientes sobre aquela doença, sobre o que ele está sentindo e tudo mais, e ele vai te dar um parecer subjetivo dele sobre aquela situação. Ou seja, o que ele acha que ele tem, o que ele acha que está sentindo. Por quê? Por exemplo, você pergunta para o paciente assim, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo dor, uma dor muito forte aqui nessa região. Só que às vezes dor muito forte. A dor é subjetiva. Então, às vezes, para aquele paciente, aquela dor é muito forte. Mas se vier outro paciente com o mesmo quadro de doença, ele não vai dizer que aquela dor é muito forte. Às vezes, é uma dor moderada. Então, e aí? Eu posso levar isso em consideração para fechar o diagnóstico? Não. Mas isso vai se somar às informações físicas que a gente vai pegar. Então, a anamnese ela é muito importante também.
para a gente fazer a investigação do histórico médico e odontológico. Então, por exemplo, o paciente apareceu com uma úlcera na boca e aí você pergunta, essa é a primeira vez que essa úlcera aparece? Não, doutor, ela já apareceu outras vezes. Tá bom. Tem quanto tempo que ela aparece e some? Ah, doutor, desde que eu fiz a minha nova prótese, a minha PPR. Ah, então deixa eu investigar. Aí você vai no exame físico, você vai ver que tem um grampo daquela PPR que está pegando exatamente naquela mucosa, naquele lugar, que está desenvolvendo aquela úlcera. Então não é uma afta recorrente, é uma úlcera traumática. Entendeu? Então você juntou a anamnese com o exame físico e levou ao diagnóstico, tá? Então você vai identificar também fatores sistêmicos que podem impactar no tratamento odontológico. Então você vai perguntar se o paciente tem alguma doença sistêmica. Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Você tem problema cardíaco, problema respiratório, problema renal, problema hepático, problema ósseo, reumatoide, neurológico, etc. Você toma alguma medicação? Você está fazendo tratamento? Então você faz toda essa pesquisa para você não ter interação medicamentosa no momento do anestésico, interação medicamentosa nos fármacos que você vai utilizar, para você não ter surpresa transoperatória, para você não ter, por exemplo, na diabetes, você ter problema de coagulação. Na hipertensão, você levar o paciente com uma crise hipertensiva durante o procedimento. Então, são vários fatores, tá bom? O exame físico, ele já vai ser um achado de informações mais objetivo. Então, enquanto a anamnese é um achado subjetivo, ou seja, é aquilo que o paciente acha, ou é a opinião do paciente, ele não tem formação odontológica, muitas vezes, então ele não vai te dar uma coisa assertiva. O exame físico é o inverso. Ele é uma análise puramente objetiva, porque quem vai fazer o exame físico é o profissional. E o profissional ele tem formação técnica para dizer que não, aquilo realmente é uma lesão de cárie. Aquilo realmente é uma lesão de periodontite. Entendeu? Então o exame físico ele vai dar uma análise objetiva. É isso. E acabou. Entendeu? E o exame físico ele pode ser feito pela inspeção visual, que é o que a maioria das pessoas fazem, a maioria dos dentistas fazem, que é o quê? Olhar o dente, olhar a mucosa, olhar a língua, olhar fundo de vestíbulo, pelo menos é o que eu espero que vocês façam, não olhe só dente, né? Segunda coisa, palpação e avaliação das estruturas anatômicas. Então, o paciente está com uma dor nessa região, faz palpação naquela região, vê se tem alguma região inflamada, alguma região inchada, se tem algum nódulo, né, um nódulo linfático edemaciado. Se ele está edemaciado, qual que é a característica dele? Ele está liso, dolorido, imóvel, né? Ah, então caracteriza um quadro inflamatório. Ah, não, ele está duro, rugoso e indolor. Opa, então isso aí caracteriza, às vezes, uma lesão carcinogênica, né? Uma lesão maligna. Isso eu explico lá no módulo de patologia oral do Academy. Todo esse achado de palpação ali nos exames físicos. E além disso, você tem testes específicos que você pode fazer. Você tem o famoso teste de percussão com cabo do espelho, que é a percussão vertical, que se der positivo dolorido, significa que tem alguma inflamação da região apical. Se você fizer a percussão horizontal e der sinal de dor positivo, significa que você tem uma inflamação periodontal, ou seja, no ligamento periodontal circundante à raiz. Você vai analisar se tem mobilidade dentária, e aí você vai caracterizar grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de periodontia. Se você tem sensibilidade pulpar, e aí você vai fazer o teste ao gelado, ao frio, né, com endo-ice, por exemplo. E aí você vai ver se é uma hiperemia pulpar, se é uma pulpite reversível, se é uma pulpite irreversível ou se é uma necrose pulpar. Além disso, você tem outros testes que você pode fazer, por exemplo, sinal de Nikolsky, para você, são testes específicos, por exemplo, para você diagnosticar pênfigo e pênfigoide benigno de mucosas, que é utilizado mais na estomatologia. Ou, por exemplo, você pode fazer a manobra de Valsalva para você identificar a comunicação buco-sinusal em exodontia de dentes superiores que podem ter dado comunicação com o seio maxilar. Tá? Então, são testes aí que você pode fazer. Até aqui, galera, alguma dúvida em exame clínico? Deu para pegar? Tá? Qualquer dúvida pode mandar aí escrito aí que eu vou responder aí. Então vamos encerrar essa parte do exame clínico e agora vamos para o exame complementar.
Aqui no exame complementar, galera, a gente vai falar sobre os exames mais utilizados na odontologia. Não são só esses exames que são utilizados na área médica no geral. Inclusive, está faltando um negócio aqui. Eu esqueci de colocar. Não, eu posso colocar exames histopatológicos. Deixa eu completar um negócio aqui. Pronto. Isso aqui eu esqueci de colocar, vou adicionar agora, né? Então, agora começando os exames complementares, a gente vai ter os exames de imagem, que a gente chama de imaginológicos, e a gente tem os exames laboratoriais, que vocês vão entender a diferença. Vamos lá. Os exames de imagem, por que eu falo exame de imagem e não exame radiográfico, né? Por quê? O exame radiográfico, ele vai se limitar a todos os exames que, para eu obter a imagem, eu necessito de uma emissão de radiação X. Quais são esses? Radiografia periapical, radiografia interproximal, radiografia oclusal, radiografia panorâmica e tomografia computadorizada. Agora, saindo do quadro de radiografia, a gente vai ter outros exames de imagem. Quais, Bruno? Ressonância magnética, que ela vai utilizar a presença de átomos de hidrogênio, né? Ela vai sensibilizar os átomos de hidrogênio e através disso você consegue desenvolver uma imagem. Tanto que, aonde que a gente tem mais hidrogênio no corpo? No tecido duro ou no tecido mole? É no tecido mole. Então, se eu tenho mais hidrogênio no tecido mole, a ressonância magnética vai aparecer radiopaco tudo que é tecido mole e radioluz tudo que é tecido duro. Ou seja, é inverso à radiografia, que a radiografia, tudo que aparece radiopaco é tecido duro e tudo que aparece radiolúcido é tecido mole. Na ressonância, isso inverte. E inverte também a nomenclatura. Na ressonância, a gente não vai falar radiopaco ou radiolúcido. Tudo aquilo que é radiopaco, a gente fala hiperdenso. E tudo que é radiolúcido, a gente fala que é hipodenso. Tá bom? Além dela, a gente tem a ultrassonografia, que vai usar ali ondas ultrassônicas para fazer a imagem. A gente tem a serigrafia de ATM, né? E a gente vai ter aí outros exames que podem complementar isso daí, tá bom? Mas isso é para vocês entenderem a diferença. E aí a gente vai ter a indicação de cada exame. Eu esmiuço muito bem isso aqui no módulo de imaginologia. Lá no módulo de imaginologia do Dentista Sucesso Academy, tem aula só sobre radiografia periapical, só sobre interproximal, só sobre oclusal, só sobre panorâmica. Tá? Então, se você quer aprofundar nisso, recomendo que você assine o curso de imaginologia do Academy. Mas vamos lá. Radiografia periapical. A gente tem um exemplo aqui nessa imagem. São todas essas películas ao redor da imagem. E aí eu vou excluir essas 4 do meio. Tá? A radiografia periapical, ela visa enxergar o quê? Tecidos periapicais, como o próprio nome já diz. Só que, junto a isso, eu consigo avaliar estrutura dentária, tá? E algumas estruturas nobres que podem aparecer ali. Ela é muito utilizada para avaliação de cárie, né? Então, dentística, naendo, fratura e outras coisas, tá? Porém, quando eu quero avaliar, por exemplo, profundidade de cárie, eu quero avaliar profundidade de restauração, se houve infiltração ou não, ou se houve cárie interproximal, eu vou utilizar as radiografias interproximais. Elas são melhores para isso, tá? Eu, quando vou fazer um tratamento endodôntico, por exemplo, tem um dente que eu estou fazendo a anamnese, o exame físico, e vou fazer a radiografia para saber se ali eu preciso fazer um canal ou não. Então, em tese, ali, já no exame clínico, eu já consigo falar assim, cara, isso aqui é um quadro de pulpite reversível, eu acho que dá para salvar na dentística. Mas eu preciso ver a profundidade dessa cárie. E aí já aconteceu comigo isso. Eu tirei uma radiografia periapical. Na radiografia periapical, tinha uma imagem radiolúcida que estava lá sobrepondo o quê? Sobrepondo a polpa, a cavidade pulpar. E eu falei, caramba, isso aqui é endo. Mas eu falei, mas não coincide com a sintomatologia do paciente. E aí eu fiquei confuso, eu falei, vou tirar uma interproximal.
tirei a interproximal e ali eu vi que tinha uma distância de em torno de 3 a 4 milímetros ainda da polpa. Ou seja, se eu seguisse só a radiografia periapical, eu ia fazer endo num dente que não era. O que me levou a desconfiar e a fazer uma radiografia interproximal para complementar os meus dados para chegar a um diagnóstico? Pô, eu vi que as informações clínicas não estavam batendo com as informações radiográficas. Então, sempre vai prevalecer a clínica. Então, se a clínica me levou a uma hipótese e a radiografia me levou a outra hipótese, a clínica vai ser soberana. Eu vou levar em consideração sempre a clínica. E aí, o que eu faço? Eu faço outros exames complementares para ver se há coincidência com o diagnóstico clínico. Então, eu vou fazer uma interproximal. Pô, na interproximal não consegui ver ainda alguma coisa. Eu vou fazer uma tomografia. E aí, eu vou fazendo outros exames para ver se eu encontro alguma coisa, tá? Aí, por exemplo, eu vou ter exemplos de uma radiografia oclusal, podendo ser superior ou inferior. Quando que eu vou utilizar uma radiografia dessa? Para localizar, por exemplo, dentes inclusos, né? Então eu tenho um canino que está incluso ali que não erupcionou e eu quero localizar para ver se ele existe ou se é uma agenesia desse dente, né? E aí o que acontece? Eu posso utilizar também na ortodontia quando o paciente está usando aqueles disjuntores palatinos e eu quero ver o processo de disjunção da sutura mediana palatina. Então eu posso utilizar também. Aí a gente vai ter outro exame radiográfico. Eu posso utilizar a oclusal para fraturas também. Avaliar fratura. Principalmente em radiografia mandibular, tá bom? Além disso, a gente vai ter a radiografia panorâmica. A panorâmica, como o próprio nome dela já diz, ela dá uma visão panorâmica de tudo. Ou seja, eu quero ter uma ideia geral de como está a boca do paciente, eu vou fazer a panorâmica. Mas eu quero avaliar endodonticamente esse 16, eu preciso fazer uma periapical. Eu não vou conseguir olhar esse dente e falar, gente, isso aqui é endo ou não é? Não tem como. Os meus alunos do Academy sabem. Eles mandam lá no grupo de alunos, às vezes, geralmente quem faz isso é calouro lá. Chega lá, manda uma panorâmica. Gente, esse 16 aqui é endo e não manda mais nada. Aí a galera que já é veterana, eles falam, pô, cara, tira uma radiografia periapical, quais são os dados clínicos, o que está acontecendo e tudo mais. E aí sim ali vai se orientando. Não, ele está sentindo isso, está sentindo aquilo, eu vi isso na boca e taraná. Aí você chega a um diagnóstico. Por quê? A clínica tem que ser predominante. Nunca faça, gente, diagnóstico somente por radiografia. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje no mercado da odontologia é dentista fazendo diagnóstico por radiografia sem antes olhar a boca do paciente. Eu já vi muito isso. Dentista olha a radiografia e vai anotando o plano de tratamento. É cárie, é endo, é extração, parará. E nem olhou a boca do paciente ainda. Isso, cara, faz você fazer tanta diagnóstico errado que vocês não têm noção. Infelizmente, isso é muito grande na odontologia. Então, se você prioriza e entende que a clínica vem em primeiro, você já está se destacando, você já está sendo diferente, tá? E o paciente percebe isso, tá bom? Cara, vi ali um dente, exame físico, anamnese, fiquei na dúvida do que era. Paciente, vou dar um exemplo claro, que aconteceu comigo um tempo atrás. Paciente reclamando de dor no dente. Foi lá no consultório. Olhei o dente, não tinha cárie. Tinha uma restauraçãozinha oclusal, em resina, mas muito pequena. Olhei, sondei, não tinha cárie, não tinha nada. Interproximal, o fio dental entrando e saindo sem rasgar. Sondagem periodontal, tudo certinho, sem gengivite, sem periodontite. Eu falei, caraca, velho, que é isso? Percussão vertical não doía. Percussão horizontal doía um pouquinho. Eu, caramba, velho. Mas nada caracterizando assim, eu preciso fazer uma restauração, preciso fazer uma endo, preciso fazer uma extração. Vou fazer uma radiografia periapical. Fiz a radiografia periapical. Adivinha? Nada na radiografia periapical. Aí eu fiz uma interproximal. Nada na radiografia interproximal. Aí o que eu fui fazer? Tomografia. Pedi a tomografia. Aí na tomografia constou uma fratura vertical daquele dente, que era um molar. Só que essa fratura ela estava no sentido mesiodistal. E na radiografia ela faz uma imagem 2D.
Então essa fratura que estava nesse sentido não aparecia, né? E aí o que que aconteceu? Na tomografia apareceu. Eu fui lá e vi que eu tinha que extrair o dente, porque aquela sensibilidade que ela estava tendo era de uma fratura. Na hora que eu comecei ali a luxar o dente, o que estava segurando o dente junto era aquela restauração em resina. Eu mexi um pouquinho no dente, aquela restauração soltou e o dente separou no meio, assim, ó. Aí eu tirei um pedaço, tirei o outro. Você entendeu? Então, é muito interessante a gente complementar os exames por causa disso. Porque o que poderia ter acontecido nesse dente? Eu poderia ter tirado aquela restauração, feito uma nova. A dor ia continuar. Aí eu ia lá, tirava a restauração, abria o canal, tratava o canal, obturava, fazia pino, fazia o caralho a 4 e chegava no final, tava com dor ainda. Aí eu, meu Deus, o que que é? Ah, então vou extrair o dente na dúvida. Então eu ia fazer o canal no dente do lado e não sei o que que é e vai caçando o dente, achando piolho em casca de ovo. Não vai ter. Então, vocês têm que entender isso, tá bom? Além disso, tem outros exames, né, que são aí a seriografia de ETM, utilizada muito na DTM. Você vai ter radiografia normolateral, que é utilizada aí para ortodontia. Você vai ter ressonância magnética, que é utilizada, por exemplo, na estomatologia ou até na bucomaxilo. Quando eu estudo ao vivo para concurso, não tem propaganda. Eu nem sabia que tinha isso no ao vivo. Chato pra caramba. Que isso? Mas você tá falando propaganda do quê? De anúncios no YouTube? Edsângela falou, isso acontece comigo, tive que extrair o dente. Bom, vamos lá então. Exames laboratoriais agora. A gente falou dos exames de imagem, agora a gente vai falar dos exames de laboratório. Quais exames de laboratório a gente tem? Ah, Jonathan, entendi. Ah, o YouTube ele tá sempre atualizando isso, né, cara? Então a gente não tem controle disso. Mas é só dar o pulo aí, entrar no ao vivo de novo e seguir. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Ficou com alguma dúvida nos exames de imagem? Tranquilo, né? Beleza, né? Deixa eu beber minha água enquanto isso. Quem que tá aqui na live vai no CIOSP? Manda aí, eu vou. Ou então manda, eu não vou. Vamos que vamos. O Neymar Júnior me zoando ali. Soltei o carioquês, sem querer. É, vamos lá. Exames laboratoriais. Quando reabre o concurso, Pedro perguntou. No final dessa live. Andrés falou, primeira vez no CIOS, Larissa vai. O Jackson saiu do Insta e veio pro YouTube. Boa, Jackson. Edsângela vai. A Bruna vai. Galera que não vai, acompanhe o Instagram lá que eu vou postar stories diretamente, tá bom? Cintilografia, cara, a doutora Maria mandou ali, exatamente. Galera, então vamos lá. Exames laboratoriais. Isso aqui é uma pedra no sapato do dentista. Porque o dentista ele nem pede isso aqui, porque não sabe ler. O dentista que pede isso aqui, ou ele é bucomaxilo ou é estomatologista. Saiu disso, a maioria dos dentistas não sabe pedir isso aqui. Às vezes sabe pedir, mas não sabe interpretar. Só sabe ver se o paciente está com anemia e se está com plaqueta baixa. Só sabe fazer isso. Só que tem muita mais informação, cara, nesses exames que você não tem ideia, tá? Então, por exemplo, no hemograma. O hemograma é o exame que você vai ver as células que estão na corrente sanguínea. Ou seja, as células vermelhas, as células brancas e quando você pede o hemograma junto com o coagulograma, você vai ver também plaqueta, né? Na verdade, o hemograma já vem em índice de plaqueta, só que só vem em índice de plaqueta. Se você quer esmiuçar o nível de plaqueta, ou seja, tempo de trombobina, entre outras coisas, volume corpuscular plaquetário, essas outras coisas, variação média de volume corpuscular plaquetário, aí você precisa pedir o coagulograma, tá? Então vamos lá. Hemograma, vamos falar das hemácias. Quais informações a gente tem ali naquela lista de exames de hemácia? A gente vai ter número de hemácia por campo, isso vai dizer se o paciente está anêmico no sentido de poucas hemácias ou muitas hemácias, né? Ah, não, o paciente está com hemácias no nível
padrão ali da referência. Então eu descarto anemia? Não. Você tem outros tipos de anemia. Por exemplo, você pode ter o número de hemácias normais, mas você pode ter o volume corpuscular médio. E aí você vai ter... olha só que interessante. Quando você tem o número de hemácia alto, mas o volume corpuscular médio junto com o hematócrito reduzido, isso pode indicar uma anemia falciforme. Por quê? A anemia falciforme tem hemácia em forma de foice, irregular. Ela é uma hemácia menor. Então o volume corpuscular dessa hemácia vai ser menor. Automaticamente ela transporta menos oxigênio. Vai exigir menos hemoglobinas. Então vai ter um número menor de hemoglobina nessas hemácias. E automaticamente o paciente precisa sobreviver a isso. Então ele vai produzir o quê? Mais hemácias. Então a quantidade de hemácias naquele campo histológico vai ser muito alta. Mas o volume corpuscular médio vai ser menor e a quantidade de hemoglobinas vai ser menor. Olha só, é uma coisa. Ou então tudo isso tá no meio, tá certinho. Mas eu vou lá no exame bioquímico e vejo se o nível ferritínico e ferro do paciente está reduzido. Pode ser uma anemia ferropriva. Que você tem o número de hemácia legal, você tem o número de... Caramba, falei agora o nome do negócio e isso fugiu da cabeça. Caraca, sumiu o nome. Tem hemácia e tem o que gruda o oxigênio lá. Não é hematócrito, é o... Cara, eu acabei de falar essa palavra. Me ajuda a lembrar aí, gente. Caraca, esqueci. Tem o negócio lá que cola na hemácia e prende o oxigênio. Hemoglobina? Hemoglobina, pô, hemoglobina. Hemoglobina. Isso aí, Rafael, obrigado. Você tem o nível de hemoglobina legal, você tem o nível de hemácia legal, mas você tem um nível ferro baixo. O ferro, ele é essencial para prender a molécula de oxigênio na hemoglobina. Se você não tem a quantidade de ferro suficiente, de duas uma. Ou você pode ter uma produção de hemoglobina reduzida, porque você não tem ferro para se ligar e o corpo não produz, ele não vai deixar a hemoglobina em alta desnecessariamente, né? Ou você pode até ter o oxigênio bate na hemoglobina, mas não cola, porque não tem o ferro ali. Você entendeu? Então, é a anemia ferropriva. Você precisa fazer reposição de ferro, né? Isso eu falei só de hemácia. Agora eu vou falar de leucócitos, por exemplo. Leucócitos, você vai ter ali a quantidade de leucócitos máximo, que aí são todos, que são as células brancas. Só que aí você vai ter, por exemplo, os neutrófilos. E os neutrófilos podem ser bastonetes ou segmentados. E, em resumo, os neutrófilos eles indicam infecção bacteriana quando estão altos. Aí depois você tem os linfócitos, que geralmente indica infecção viral, mas pode estar associada a bacteriana ou parasitária também. Aí depois você tem os eosinófilos, que quando eles sobem pode indicar alergia, um processo alérgico ativo, ou quando o eosinófilo está junto alto com o basófilo, pode indicar infecção parasitária. Entendeu? Ou então, você tem também os monócitos, que quando estão na corrente sanguínea se chamam monócito, quando estão no tecido se chamam macrófago, que quando eles estão alto, essas são células que participam da imunidade inata, que fazem fagocitose. E aí pode indicar infecção bacteriana, viral, parasitária, enfim, vai indicar ali alguma infecção, tá? Então, você tem essas células alteradas e com isso você pode avaliar o que está ali associado, tá? Além disso, você pode solicitar nível glicêmico para analisar se o paciente está com a glicemia normal, se ele está pré-diabético ou diabético. Bom, o paciente alegou para mim que ele tem diabetes, então eu vou pedir um hemograma com glicemia. Aí ele chega lá com um hemograma bonito, com a glicemia 98. Aí eu falo, pô, você tá cuidando legal, hein? Mas às vezes no dia que ele foi fazer o exame, no dia anterior, ele se cuidou, ele não comeu açúcar, ele não fez nada, né? E tomou a dose dobrada da medicação no dia seguinte para abaixar o nível glicêmico dele, fazer o exame, porque ele sabia que se a glicemia estivesse alta, você não faria cirurgia. Tem muito paciente que faz isso. E aí você confia naquela glicemia ali no exame e vai fazer a cirurgia. Aí na cirurgia você tem ali sangra, tem hemorragia pós-operatória e você não entende o porquê. Aí, o que eu recomendo que você faça? Quando você quer pesquisar diabetes, você faça a solicitação
da glicemia e da hemoglobina glicada. Por quê? A hemoglobina glicada, ela vai investigar se o paciente está fazendo controle diabético nos últimos 2 ou 3 meses. Então, a hemoglobina glicada, ela é a dedo duro da coisa. Aí você percebe no exame se o paciente ele te enrolou no dia do exame ou se ele realmente é um paciente diabético que faz o cuidado certinho. Você entendeu? Hemoglobina glicada, ela vai trabalhar aí para você nisso daí. Coagulograma, e você vai ver número de plaquetas, então ela tem que estar entre 150 mil e 300 mil em alguns valores de referência, ou 150 mil e 400 mil em outros valores de referência. Se tiver abaixo disso, você tem pouca plaqueta, então você pode ter problema de agregação plaquetária, atrapalhando a cicatrização. Só que, se vocês estudaram fisiologia e microbiologia, vocês sabem que a coagulação não depende somente da plaqueta. Ela depende também de mediadores inflamatórios e algumas proteínas associadas à plaqueta para fazer aquele famoso cimento. É como se a plaqueta fosse a lajota e tem outras proteínas que são o cimento que fazem aquele muro, que vai fazer a coagulação, né? Então você tem exames no coagulograma que vai indicar para você o seguinte: se essas proteínas estão presentes, quanto tempo leva para essa coagulação inicial acontecer, se está dentro do padrão. Tá? Então isso vai indicar se a coagulação do paciente está funcionando no tempo ideal. Quando que você vai fazer essa solicitação de exame? Quando o paciente toma medicações para raliar o sangue, né? Por exemplo, a AS, varfarina, que são pacientes que, por exemplo, têm risco de trombose. Às vezes o médico receita isso para o paciente que tem risco de trombose. Ah, Bruno, então eu vou suspender a medicação? Não, você não vai suspender. Você nunca suspende medicação sem a autorização do médico que a prescreveu. Porque se der merda, ele vai jogar a culpa no você. Você entendeu? E aí, o que acontece? Você faz esse exame, mesmo com ele tomando a medicação, e vê se os níveis estão dentro do padrão. Se os níveis estiverem dentro do padrão, mesmo ele tomando a medicação, muitas vezes você nem vai precisar suspender a medicação. Agora, se os níveis estiverem muito abaixo, está demorando muito para coagular, aí você vai fazer um parecer para o médico dele e solicitar a suspensão por alguns dias para você fazer o procedimento. Você entendeu? Agora, o que pode acontecer também? Você pede um coagulograma, o paciente não toma essa medicação, mas o tempo, né, de trombobina dele, o tempo de coagulação dele está tão baixo, está muito rápido. Aí você faz o quê? Bom, esse paciente ele tem risco de trombose. Então pode ser um problema também, desenvolver trombose nesse paciente, um edema, né? Então isso edema não, uma embolia, né? Nesse paciente. Então eu tenho que avaliar isso também. Óbvio que isso pode variar se o paciente está hidratado ou não, se ele toma pouca água, tudo vai aumentar em concentração no líquido sanguíneo dele porque você reduziu o volume líquido, né? Mas enfim, são só exemplos. Nos exames bioquímicos, você vai ter uma diversa gama de pesquisa que você pode fazer. Desde vitaminas, para você saber se o paciente está com nível de vitamina legal ou não. Vitamina B12, inclusive, é muito interessante você pesquisar se você vai fazer cirurgia. Você tem pesquisa, por exemplo, de nível de ferro, nível de creatinina, para você ver se o rim dele está funcionando bem ou não. Você pode pesquisar TGO, TGP, para ver se o fígado dele está metabolizando bem ou não. Você pode pesquisar fosfatase alcalina, que se ela estiver alterada pode indicar algum processo inflamatório no paciente. Então são diversos indicadores que a gente pode fazer a depender do que a gente quer fazer no paciente e eles podem dar respostas para a gente. E os exames sorológicos, que eles vão pesquisar, muitas vezes, são mais utilizados para pesquisa de doenças ativas ou inativas. Então eu vou pesquisar o anti-HBS, por exemplo, para ver em questão de hepatite no paciente. Eu tenho o VHDL, se eu não me engano, que são pesquisas aí para sífilis. Aí eu tenho outros exames que eu posso pesquisar, antígenos específicos para alguma coisa. Ah, então eu quero ver se esse paciente tem antígeno específico para esse tipo de herpes. Eu quero ver se esse paciente tem um antígeno específico para paracoccidioidemicose. Eu quero ver se esse paciente tem IgM, IgG, né, que é o anticorpo ali, né, para isso, para aquilo e etc. Entendeu? Então, você vai pesquisando através do exame sorológico, tá? Então, assim, o exame laboratorial,
Então, para pacientes imunossuprimidos também, o paciente imunossuprimido, os leucócitos vão dizer bastante coisa. E, por exemplo, ele é imunossuprimido, mas beleza. Ele é imunossuprimido por quê? Né? Ele é imunossuprimido porque toma corticoide, porque tem uma doença autoimune, aí ele toma corticoide crônico. O que pode alterar, né, o corticoide? O cortisol. Então você faz uma pesquisa de cortisol no paciente e vê se o cortisol dele vai estar alterado. Quais são os sinais? O cortisol, ele é feito o exame de manhã. E geralmente o cortisol ele deve estar alto no primeiro período do dia. Se o cortisol estiver muito baixo no primeiro período do dia, pode indicar duas coisas. Supressão por medicação corticoide, ou pode indicar também, se o paciente não está tomando medicação corticoide, pode indicar variação no TSH do paciente, ou seja, variação no hipotálamo e até hipotiroidismo. Tá? Então, aí você tem que fazer pesquisa de T3 e T4 para você ver isso daí, né? Mas, enfim, saindo dessa parte, que já é mais uma parte de endócrino, voltando para a nossa área, imunossupressão, por exemplo. Você vai ver se o paciente tem problema, é infectado com vírus HIV, ou hepatite, ou outras coisas, e você vai solicitar exames específicos para isso, para ver se aquela doença está ativa, se está latente, porque tem isso também, tá bom? Ah lá, a doutora Maria falou ali, ó, deficiência de vitamina D e vitamina E pode indicar, ser predisposição à periodontite, para vocês terem uma ideia, tá? Enfim, tranquilo nessa parte? É muita coisa, mas eu vou ter que fazer o meu merchan aqui, como vocês falaram ali que cada slide é uma propaganda. Lá dentro do Academy tem um módulo de exames laboratoriais, onde eu tenho aula por aula explicando para você hemograma, coagulograma, exame bioquímico, sorológico, interpretação disso, tá bom? Então, vou beber minha água. Enquanto isso, fala daí de onde que vocês estão me assistindo. 11% de alunos aqui, Academy. Obrigado pela presença, por estar fortalecendo. 70% já acompanham e 20% são calouros. Sejam bem-vindos, calouros. Galera, tem 150 pessoas ao vivo e só 63 pessoas clicaram no gostei na live. Clica nesse curtir aí do YouTube, cara, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e entregar para mais pessoas. Tá bom? Ó, de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió. Te acompanho desde que você era acadêmico. Caraca, tem tempo, hein? Porto Velho, Rondônia, Aracruz, famosa Porto Velho. Só os aviões da Azul vão para aí. São Luís Maranhão, Jundiaí. TV Online falou que agora não vai ter condição de comprar. Vai ter sim. Fica até o final da live que você vai ver. Você vai ver. Fica tranquilo. Vamos lá, galera. Anápolis, Goiás, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Jesus, Maringá. Bom, galera, vamos continuar agora. Agora a gente vai entrar na parte prática mesmo da coisa, tá? Diagnósticos mais comuns. Eu não vou falar de todos, obviamente, porque é muita coisa, vocês sabem disso. Mas eu vou falar os diagnósticos mais comuns que a gente pode encontrar no dia a dia clínico na odonto, tá bom? Doutora Shirlita, eu assisto desde o Equador e fico feliz das suas aulas. Muito obrigado pela presença internacional aí. Aí, galera. Vocês se repararam, mas os vídeos do Instagram estão vindo com a legenda português e espanhol agora, né? Que agora a gente aumentou a nossa área de atuação aí para países da América Latina e para alguns países da África. Vamos lá então, galera. Continuando, diagnósticos mais comuns, né? Primeiro que a gente vai ter cárie dentária, né? Isso aqui todo dentista tem que saber identificar. Infelizmente nem todos sabem. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. A cárie inicial, ela vai ser classificada como mancha branca. Ela ainda não formou uma cavidade visível, né? Ainda tem o esmalte ali. Por mais que ele esteja hipomineralizado por causa que é o que caracteriza a mancha branca, essa mancha branca ela pode estar ativa ou inativa. A mancha branca ativa é aquela que ela está rugosa e opaca. A mancha branca inativa é aquela que está lisa e brilhosa.
A ativa tem potencial de gerar cavidade, porque a atividade cariogênica está ativa. A inativa, o paciente já higienizou, já tratou e ficou aquela mancha. Eu, por exemplo, eu tenho uma manchazinha de lesão de mancha branca inativa na pontinha da cúspide do meu premolar. Isso porque quando eu usava aparelho, tinha o bracket aqui e gerou isso. Não gerou uma cárie, mas ela está aqui, a lesão inativa, tá? Você pode reverter em alguns casos com microabrasão e fluorterapia, né? Bom, aí depois, se desenvolveu, você vai ter uma cárie cavitada, ou seja, tem cavidade da cárie em si, em esmalte ou esmalte em dentina, ou até alcançando a polpa, né? E aí, o que que acontece? Essa cárie, você vai ter tecido afetado, tecido infectado, né? Da dentina secundária, ou seja, a dentina secundária, ela pode ser uma dentina sadia, que é aquela amarelinha, dura, né? Aí você tem a dentina infectada, que é aquela que está com bactéria no meio dela e está com ácido. Então ela tá aquela dentina que você tira na colher de dentina. Ela sai um monte de bolinha, igual a lama. Aquilo você tem que tirar tudo. Agora, a dentina afetada é a que está abaixo dessa infectada. A afetada, ela só sofreu a ação dos ácidos e tem muito pouca bactéria nela. Ela é uma dentina que, se você começar a passar a colher de dentina, ela vai sair em lasca. Ela você pode deixar na parede de fundo. Você não pode deixar ela nas paredes circundantes. Paredes circundantes sempre deixe dentina sadia, porque senão vai dar infiltração e vai dar recidiva de cárie. E você tem a dentina terciária, que é aquela hipermineralizada, que é aquela dentina enegrecida que tem muito mineral de cálcio e ela é muito dura, tá? Não é necessário tirar ela. E aí você tem as lesões de cárie secundária, que é aquele caso que foi tirada a cárie, foi feita uma restauração e deu infiltração. Aí é uma cárie secundária, tá bom? Depois explica pra gente sobre o pólipo pulpar, como você faz a remoção. Pode deixar que eu vou explicar. Doenças periodontais. A gente tem aqui a gengivite induzida por biofilme, que é a mais comum, ou seja, má higiene, acumulou biofilme aqui e começou a inflamar a gengiva. O que caracteriza uma gengivite? Sangramento na gengiva, né? Presença de biofilme, só que a sondagem está até 3 milímetros do sulco. A partir do momento que eu tenho sangramento, inflamação gengival, biofilme e sondagem acima de 3 milímetros, mais profunda do que 3 milímetros, aí eu entro no quadro de periodontite, que vão ter estágios, né? E esses estágios vão variar de inicial, moderada, severa e muito severa, com perda de dentes. Você tem periodontites também associada a condições sistêmicas, por exemplo, paciente diabético, paciente tabagista, que fuma, né? Tem predisposição a ter periodontite. E você tem a periimplantite também, que é como se fosse uma doença periodontal, só que ocorre em volta de um implante que foi colocado. Por má higiene, por má colocação, né? Mas é bem parecido, tá bom? Então aqui uma gengiva saudável e uma gengiva com periodontite ativa. Você vê ali, ó, placa de biofilme, né? Cálculo dentário, sangramento, edema, perda, né, de nível de inserção clínica, enfim. Continuando, a gente tem as patologias pulpares, né? E periapicais. A gente vai começar, né, com a hiperemia pulpar, que é aquele ligeiro início de inflamação pulpar, que é aquela sensibilidade que o paciente tem quando usa escova com pasta de carvão ativado, quando costuma comer alimento muito ácido, quando faz clareamento, então é aquela sensibilidade, tá? Pulpite reversível geralmente vai estar associado a uma trinca no dente, uma cárie, um contato prematuro, alguma coisa assim, que influencia aquele quadro de pulpite mais intenso, tá? A pulpite reversível é assim, o meu dente não está doendo agora, mas se eu colocar um estímulo gelado nele, ele vai doer muito, vai pulsar e vai passar a dor. Esse é o quadro da pulpite reversível. Até a pulpite reversível eu trato na dentística. Na pulpite irreversível, o meu dente está aqui e está doendo. Não precisa de estímulo para doer. Se eu colocar um estímulo, pode ser que ele venha doer mais ainda. Esse quadro já colapsou a polpa, preciso fazer a endo.
A necrose pulpar é um caso que eu tenho ausência da sensibilidade pulpar. Ou seja, eu coloco o teste ao frio, não dói aquele dente, e aquele dente não tem canal tratado, não é implante, não é nada disso. Então, necrose pulpar, tem que tratar o canal. Se a necrose pulpar não for tratada, pode se desenvolver doenças periapicais, iniciando com granuloma, depois podendo progredir para o abscesso periapical ou cisto periapical. Esse abscesso ele vai se iniciar agudo e quando ele fistular, ele se torna crônico. Além disso, você tem as reabsorções radiculares internas e externas. A interna, geralmente essas reabsorções estão associadas a trauma ou clareamento endógeno. Então, o paciente caiu de moto, sofreu um acidente, bateu o dente, pode esperar que tem grande chance de dar reabsorção, tá? E aí a gente tem quadros diferenciados, por exemplo, como foi solicitado pela TV online ali, pólipo pulpar. O que é o pólipo pulpar? É um quadro onde teve uma cárie no dente, que gerou uma pulpite reversível. Essa cárie invadiu a polpa, mas a polpa ela conseguiu se desenvolver e superar aquela cárie. E aí o que acontece? Ela faz uma produção de tecido pulpar para fora do dente. É uma hiperemia. É uma hiperplasia pulpar, perdão. Também conhecida como pólipo pulpar. É muito comum em pacientes jovens e até pediátricos. Como que eu trato isso? Infelizmente eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tratar a endo. Então, o que eu costumo fazer? Eu, Bruno, eu anestesio, isolo, pego a ponta diamantada e tiro aquela... Eu posso tirar esse pólipo tanto na broca quanto com bisturi, tá? Vai sangrar muito, isso é normal, mas depois que você estancar o sangramento, você parte para endodontia, beleza? Toma cuidado se você for tirar ela com broca para você não perfurar assoalho. Pode explicar melhor sobre as manchas negras? Sim, Eunice. Tem dois tipos de manchas escurecidas assim, né, no dente. Você tem a dentina terciária, que é aquela esclerosada, que é um dente que teve cárie, mas a polpa conseguiu produzir dentina rápido, que é a dentina reacional ou reparadora. Só que essa dentina ela tem muita mineralização e ela produz muito rápido, então ela fica escurecida, mas hipermineralizada. Ela é uma proteção da polpa, não precisa tirar. Só que eu tenho que tirar a cárie que está acima dela. Outra pigmentação que a gente tem, por exemplo, pode ser a pigmentação de sulco, que muito dentista também confunde com cárie. Bruno, como que eu diferencio sulco pigmentado de cárie? Eu vou passar a sonda. Se a sonda passar naquele sulco e deslizar e não sair tecido mole, não é cárie. Mas isso eu tenho que fazer depois da profilaxia, tá bom? Se eu passei a sonda agarrou, parece que tem uma cavidade ali e saiu tecido amolecido, aquela dentina cariada, opa, vamos radiografar, vamos investigar, porque pode ter uma cárie ali. Agora, alterações oclusais que a gente pode ter nos dentes. Alterações oclusais. A gente pode ter má oclusão, que a gente vai entrar na classificação de Engel, né? Que além de eu ter ali mau posicionamento dentário, eu vou ter uma relação dos primeiros molares superior e inferior permanente, né? Sobre a cúspide mesovestibular do superior, ocluir no sulco mesovestibular do inferior, se está ocluindo anteriormente, posteriormente, aí vai classificar classe 1, classe 2 e classe 3, né? Beleza. Nesse caso é a melhor a sonda OMS ou exploradora? A OMS, tá? Além dessa classificação de Engel, a gente pode ter disfunções de articulação temporomandibular, as famosas DTM. Então você vai diagnosticar isso com a palpação aqui na região da articulação. Você pode notar salto, criptação, dolorimento, desvio, travamento, tá? O bruxismo, ele pode ser noturno ou diurno, e aí dependendo de qual for, você vai tratar de forma diferente. Não é todo bruxismo que você vai fazer placa, não é todo bruxismo que é tratado com placa, tá? O dispositivo intraoclusal, a placa de bruxismo, ele não é tratado com isso, tá? E muito menos com placa de acetato, que muita gente faz. Vamos lá, o que você tem que entender de bruxismo? São duas classes, noturno e diurno. Quando o paciente tem bruxismo ou apertamento diurno, de dia, ou seja, eu estou aqui falando com você e estou aqui, ó, né? É um diurno. Eu estou fazendo isso conscientemente. Ou seja, às vezes eu estou com ansiedade. É um problema psicológico que está me desenvolvendo ansiedade, estresse,
meu trabalho, às vezes, e tal, e tá fazendo eu ter esse apertamento ou esse rangimento. Como que eu trato isso? Eu vou sim fazer a placa de bruxismo, a placa miorrelaxante de resina acrílica, que é a dura. Vou dar para o paciente utilizar durante os momentos diurnos que ele sente que passa por esse período de estresse ou ansiedade. Só que eu vou encaminhar esse paciente para psicólogo, para tratar a ansiedade e o estresse. Tá bom? E a placa eu tenho que fazer esse retorno recorrente com o paciente para fazer o ajuste. Não é entregar a placa para o paciente e mandar ele embora. Tem o retorno recorrente para você fazer os ajustes. Tá? Agora, o noturno, cara, ele já é uma disfunção do sistema nervoso simpático. O paciente ele não consegue controlar. Você não tá lá dormindo e você consegue, deixa eu parar de ranger. Você não consegue. Aí não tem jeito. Aí você tem que fazer a placa de resina acrílica, que é a rígida, dá para o paciente dormir e é isso. Tá? Agora, a gente tem outros desgastes dentários, né? O bruxismo ele gera a atrição, que vai gerar isso aqui, ó, né? Você tem o desgaste de abrasão, que geralmente acontece com escovação muito forte, escova dura, e geralmente vai estar associada com retração gengival. Você tem a erosão, que geralmente ela ocorre por função química. Então, paciente, por exemplo, que tem hábito de vomitar, né, refluxo, ou que consome muito alimento ácido, ele pode ter erosão dentária. E a abfração é uma lesão relacionada à má oclusão, sobrecarga oclusal. Então, você vê uma lesão assim, ó, em lâmina de faca, muito comum em pré-molares e caninos, é uma abfração. E como que você trata isso aqui? Você só restaura? Não. Você vai restaurar e você tem que encontrar a causa oclusal. Muito provável que esse dente esteja em contato prematuro ou interferência oclusal. Ou esse paciente tem uma mordida cruzada, algum problema oclusal mais sério, que às vezes exige até uma interferência ortodôntica para tratar, tá? Tem outro meio de tratar além da placa? Ian, tem os meios alternativos, mas a literatura mostra que não são tão efetivos. Um que tem aí é a aplicação de toxina botulínica no masseter e no temporal para reduzir a força desses músculos e aí reduzir aí o bruxismo. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque vai funcionar durante o efeito do botox, mas o corpo ele vai meio que exercitar aquele músculo e quando o efeito da toxina botulínica passar, você desenvolveu mais fibras daquele músculo e ele vai estar mais forte depois. Então, ou você faz toxina o resto da sua vida, ou você vai fazer o efeito rebote. Quem faz a placa? O dentista? Você molda, faz o registro interoclusal e manda para o protético. O protético faz ela em resina acrílica e te devolve. E os ajustes você faz, tá bom? Beleza, além disso, você tem agora as lesões em tecidos moles. Geralmente, a gente vai trabalhar, isso aqui vai estar associado à estomatologia. Lesões benignas, potencialmente malignas ou malignas, tá? Então, olha só, úlceras traumáticas. Geralmente, as úlceras traumáticas, elas são classificadas como com a borda da úlcera esbranquiçada e está associada na boca com uma área de trauma. Um grampinho de uma prótese, aonde tem um bracket, o paciente mordeu aquela região. É diferente de uma úlcera aftosa recorrente, que é uma afta mesmo, né? Que é uma úlcera que tem os bordos avermelhados, doloridos, que elas são recorrentes. Geralmente pode indicar ali problemas estomacais, digestório no paciente também. Você tem estomatite protética, que é uma inflamação da mucosa por causa de uma prótese total que está ali muito tempo, que não higieniza. Lesões da mucosa oral por má adaptação protética, então você vai ter ali hiperplasia gengival, né? Quelite angular, que é quando o paciente tem perda de dimensão vertical e a saliva começa a escorrer no cantinho da boca e gera tipo uma assadurazinha nessa região. Também tem a quelite actínica, né? Que é uma lesão que ocorre pela exposição excessiva do paciente ao sol. É muito comum no lábio inferior e paciente que trabalha em zona rural, e ela vai estar associada com a perca da continuidade do vermelhão do lábio. Você tem o líquen plano oral, que são aquelas lesões brancas que podem ser reticuladas bilaterais na mucosa jugal, que parecem teias de aranha,
mas elas podem aparecer de outras formas, o líquen plano. Sabe? Você tem esse líquen plano reticular, mas você tem o líquen plano hiperplásico, você tem o erosivo e tudo mais. Tem outras apresentações dele também, tá? Lesões associadas ao uso do tabaco. Então você pode ter leucoplasia, eritroplasia, estomatite nicotínica. Você tem aftas recorrentes, né, que são que eu falei, a UAR, ulcerativa aftose recorrente. Essas são as mais comuns. Mas você tem outras incomuns. Por exemplo, como é que chama? Calma que eu vou lembrar. Cialometaplasia necrosante, você tem pênfigo, pemfigoide, você tem lesão de HPV, que é o papiloma, você tem, por exemplo, granuloma piogênico, que pode acontecer em grávida, que você tem o diagnóstico diferencial das lesões periféricas de células gigantes e fibroma ossificante periférico, tá? Então você tem essas variações. Aí você pode ter, em alguns casos, odontoma composto, odontoma complexo, tá? Então você tem esses pontos aí para você se aprofundar na estomatologia. Aí eu vou ter que fazer o merchan aqui lá na plataforma do Academy. Tem um módulo completo de estomatologia para te ensinar todas as lesões. Lesões fundamentais, lesões brancas, erosivas, ulcerativas, vesículo-bolhosas, proliferativas, potencialmente malignas, pigmentadas e malignas, tá bom? Beleza? A acupuntura, a Odonto Isa mandou ali, a acupuntura pode ajudar no tratamento de bruxismo? Eu sei que a acupuntura ela ajuda no tratamento de ansiedade e estresse, então pode ser coadjuvante sim, tá? Acho que se a causa for estresse ou psicólogo, até a terapia pode amenizar também, exatamente. Bom, continuando, galera. Posso continuar aqui? O que o Neymar Júnior tá falando, Jesus Cristo aí? Módulo maravilhoso, por sinal. Obrigado, Andréia. Tamo junto. Andréia é aluna lá. Ó o TPD Magno aí, falando, quero ver a continuação dos conteúdos de prótese. Pode deixar, em breve eu vou trazer mais coisas aí. Mas você que é o cara da prótese, cara. Você que é fera. Quem não conhece o TPD Magno Sanches, segue ele lá no Instagram. Cara, ele é fera, velho. O trabalho protético dele é incrível. É muito conteúdo. Eu sei, Neymar Júnior, mas vamos lá. Agora, alteração do desenvolvimento. Você pode ter aquelas alterações de desenvolvimento muito comum em paciente pediátrico. Então, anodontia, né, que é ausência de dente, agenesia, né, ausência de algum grupo de dente, hipodontia, né, poucos dentes, faltando dente, hiperdontia, não, tem uma diferença. Hiperdontia tem mais dente do que o normal. Aí você tem microdontia e macrodontia, que é em relação ao tamanho do dente. Aí você tem dentes supranumerários, por exemplo, mesodente, né? Você tem amelogênese imperfeita, você tem dentinogênese imperfeita, você vai ter amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, e você tem hipoplasia de esmalte também, que elas podem se confundir um pouquinho, aonde você vai se diferenciar o seguinte: presta atenção nisso aqui que muita gente confunde a questão de concurso. Hipoplasia de esmalte, presta atenção no nome, o próprio nome da lesão fala o que ela é. Plasia, pouca formação daquele tecido. Plasia, tecido. Hipoplasia, pouca formação do tecido. Qual tecido? De esmalte. Então, hipoplasia de esmalte, eu tenho o quê? Eu tenho o esmalte, mas dentro da parte histológica daquele esmalte, eu tenho poucas estruturas mesmo do esmalte. Ele tem uma concentração de hidroxapatita menor. Beleza? Agora, a amelogênese imperfeita é diferente. A amelogênese imperfeita é o seguinte. Minto, eu falei errado. Hipoplasia, eu tenho pouca formação lá do esmalte. Eu tenho pouca formação da estrutura do esmalte, do hidroxapatita e tudo mais. Beleza. Amelogênese imperfeita, amelo, célula de esmalte. Gênese, formação dessa célula. Imperfeita, ou seja, eu tenho uma formação imperfeita da célula
do ameloblasto, né? Então, o que acontece? Eu vou ter toda a quantidade de ameloblasto que precisa ter. De hidroxiapatita, tudo. Eu vou ter tudo. A quantidade de células do esmalte estão normais. Só que elas são feitas deficientemente. Elas são imperfeitas. Elas são irregulares. A calcificação dela é diferente. Então, uma é referente à quantidade de tecido. A outra é referente à qualidade do tecido, igual o Neymar Júnior falou. Então, quando eu estou falando de problema de quantidade de tecido, é hipoplasia. Quando eu estou falando de qualidade do tecido, é a amelogênese imperfeita. E a dentinogênese imperfeita é a mesma coisa da amelogênese, só que na dentina. É quando ocorre uma questão de deficiência na formação das células odontoblásticas, tá? Lá na parte de odontogênese, né? Que inclusive tem aulas no Academy sobre odontogênese. Enfim, fusão e geminação. Fusão, galera, é quando eu tenho dois dentes, duas raízes e duas coroas separadas, que se colam, se grudam na erupção e vão fusionados, e erupcionam fusionados. A geminação é quando eu tenho uma raiz, um dente, que forma duas coroas na sua erupção. E fica duas coroas mais uma raiz só. Tá? Aí você tem também o taurodotismo, que é caracterizado pela a estrutura dentária. A coroa é muito ampla e a raiz é menorzinha. É o meu sonho fazer um canal em um dente desse. Né? E você tem outras variações aí. Então aqui está o slide para vocês. Alguma dúvida nessa parte? Estamos acabando a parte de diagnóstico, tá? E depois o plano de tratamento, galera, é rapidinho. Lesões de origem traumática. Aqui, ó, é bem comum naquelas crianças de mordida aberta com a blusa do Seninha, com a papete do Seninha e a blusa do Homem-Aranha, tá? Aquelas crianças arteiras. Fratura coronária, fratura radicular, luxação dentária, podendo ser só conclusão, subluxação, que é quando tem aquele ligeiro sangramento no sulco, extrusão por trauma, intrusão, ou seja, o dente entra pro osso, ou avulsão, o dente sai da boca. Quando tem avulsão, como que o dente deve ser armazenado, galera? Quando tem avulsão, você vai pode armazenar em leite ou em saliva. Quando tem fratura de um pedaço da coroa, você aguarda ele somente em água ou soro fisiológico. Porque se você guardar ele no leite, a gordura do leite pode atrapalhar na adesão quando você for colar essa fratura. Então você orienta, se você é um odontopediatra, você vai orientar ali o responsável do seu paciente. Ferimentos em tecidos moles também pode acontecer nesse acidente, mas pode acontecer também acidente de adulto, né? Acidente de carro, de moto. Eu atendi um paciente esses dias que ele estava andando de moto, ele usando aquela capacete sem a queixeira, sofreu um acidente, bateu o queixo no chão, fraturou esses 3 dentes aqui, precisou fazer canal nos 3 dentes porque desenvolveu reabsorção, fraturou parcialmente a mandíbula aqui, precisou fazer canal em um dente aqui embaixo que gerou necrose por causa da fratura. Aí tratei ele, a gente fez essa parte lá da endo nele. E aí eu encaminhei para outro dentista que trabalha lá, junto comigo, para fazer a parte protética, que ele era um paciente dele, tá? Bom, alterações estéticas. Aí você vai poder ter, por exemplo, pigmentação extrínseca, que são manchas causadas por alimento, fumo, alimento pigmentado e tal, que essas manchas elas podem sair na profilaxia, na microabrasão. Já as pigmentações intrínsecas, você não consegue tirar assim na profilaxia. Por exemplo, a fluorose, a mancha de tetraciclina, que é antibiótico na infância. Você tem a assimetria gengival, e aí você pode ter ali hiperplasia gengival, e você precisar fazer uma gengivoplastia. Espaçamentos interdentais, podendo ser diastemas, né? Você tem alterações gengivais, por exemplo, também você precisa fazer frenectomias, né? Alterações sistêmicas com repercussão oral. Então você pode ter xerostomia, né? Que é a sensação de ter pouca saliva, né? Então é associada à síndrome de Sjögren, ou alguns medicamentos podem gerar isso.
A litose, essa litose pode ser de origem sistêmica, de alguma medicação, de problemas estomacais, ou local, por má higiene. Lesões bucais associadas à imunossupressão. Então, por exemplo, paciente que usa muito corticoide, por exemplo, por tratamento de alguma doença sistêmica, autoimune, né, e tal, pode desenvolver candidíase, pode desenvolver herpes com maior recorrência, pode desenvolver até líquen plano, reação liquenoide, que também é uma variação que é associada a corticosteroides. Você pode desenvolver osteonecrose induzida por bisfosfonatos. Bisfosfonatos não é só medicação para quem fez tratamento oncológico. É muito comum encontrar bisfosfonato em medicação de osteoporose. Tá? Então, se você está atendendo um paciente idoso, está fazendo tratamento de osteoporose, questiona ele sobre a medicação e pede o nome para você investigar. Bom, complicações relacionadas a procedimentos. Você pode, por exemplo, desenvolver uma alveolite seca ou úmida pós-extração. Você fez a sutura, mas não formou o coágulo. Ou o paciente não seguiu as recomendações pós-operatória, bochechou, escovou, cuspiu, e aí desenvolveu alveolite. Infecção pós-operatória geral, então você tem que tratar com antibiótico, remover a causa. Mobilidade dentária pós-trauma ou procedimentos periodontais, que pode acontecer. Aí você vai ter que fazer contenção semirrígida. Fratura de prótese ou fratura de restauração, tem que fazer uma nova. E lesões patológicas, que a gente já falou de algumas lesões benignas, fibroma, lipomas, mas a gente já falou outras, úlceras, né? Granulomas e tal. Mas você tem lesões potencialmente malignas, que são 4 que você tem que ficar atento no seu consultório. Quelite actínica, que é essa que você está vendo aqui. Leucoplasia, que é aquela placa branca, diagnosticada pela exclusão de todas as outras lesões brancas. Eritroplasia, que é uma variação parecida da leucoplasia, tá? E tem mais uma. Quero saber quem lembra aí. Chuta aí, qual que é a última lesão que tem potencial maligno? Eu vou dar uma dica para vocês, é uma lesão branca, tá? É uma lesão branca. E aí a neoplasia maligna, mais comum em boca, é o carcinoma espinocelular, mas você tem outras também. Você tem o carcinoma de glândulas salivares, né? Sarcoma de Kaposi, você tem outros também. Chuta aí pra mim. Qual que é a última lesão potencialmente maligna? Eu falei 3. Falei leucoplasia, eritroplasia, quelite actínica e tem mais uma. É a famosa... Aê, Matheus, mandou bem. Líquen plano. Líquen plano, ele tem potencial. Então, se você vê uma dessas 4 lesões na boca do seu paciente, acompanhe com mais critério. Chegamos agora na etapa final da nossa aula. Vocês estão de boa até aqui? Posso continuar? Agora vai ser rapidinho. Tá? Agora vai ser rapidinho. Construção do plano de tratamento. A gente vai ter 5 níveis, tá? Do plano de tratamento, da ordem, né? Então, o que é o plano de tratamento, galera? O plano de tratamento na odonto é uma estratégia personalizada criada pelo dentista após avaliar a condição oral do paciente. Ou seja, vai fazer anamnese, exame físico, ver o que precisa ser tratado e você vai falar, cara, eu preciso tratar isso. Beleza. Mas eu vou me planejar. Em que ordem eu vou fazer isso? Eu vou fazer ortodontia primeiro para depois fazer extração? Ou depois fazer o canal? Como é que vai ser essa história, né? Qual que vem primeiro? Então ela vai organizar as etapas necessárias para tratar os problemas dentários, considerando a saúde geral do paciente, prioridades, tempo e custo. Então o objetivo dela é garantir que o paciente receba o cuidado adequado de forma estruturada e eficiente, ou seja, rápida, para o paciente não ficar anos fazendo um tratamento com você, igual a gente vê com muitos dentistas aí. Então, os primeiros procedimentos que a gente vai fazer no paciente, inclusive a gente pode fazer até na primeira consulta, são os procedimentos de urgência. Bruno, qual que é a diferença de urgência e emergência? Vou te explicar agora. Urgência é algo que precisa ser feito rápido. É urgente. Ah, eu preciso resolver essa papelada urgente. É urgente, é uma tarefa urgente. Mas não me traz risco à vida. Por exemplo,
Eu preciso ir urgente hoje no cartório reconhecer firma. Se eu não for, eu vou morrer? Não vou morrer. Então é uma tarefa urgente. Não tem risco à minha vida. Agora, emergência já é algo que tem risco à vida do paciente. Ou seja, é um procedimento que, se eu não fizer agora, o paciente vai morrer. Então é um procedimento de emergência. Ou seja, se eu não for lá, der o dinheiro do arrego lá na boca, é uma emergência. Eu vou morrer, né? O traficante vai vir e vai me matar. Um exemplo aí, entendeu? Então, por mais que não seja risco à saúde de uma doença, é uma coisa emergente. Enfim, pra vocês entenderem a diferença. Então, o que é uma urgência na odontologia? É tratar situações de dor aguda, infecções ou traumas. Então, por exemplo, tratamento endodôntico envolvendo dor, pulpite irreversível, dor de um abscesso agudo, então uma infecção aguda, entendeu? Ou terapia pulpar envolvendo dor. O paciente está com a pulpite reversível, eu preciso tirar aquela cárie e fazer uma restauração. Ou então, extrações envolvendo dor ou infecção aguda. Eu tenho um dente que está infeccionado, que está com abscesso, que eu preciso extrair. Ou então gerou um trauma, né? E eu preciso reposicionar esse dente, fazer uma contenção semirrígida. Tá? Beleza. 2. Controle da infecção. Então agora eu resolvi aquele problema urgente. Agora o paciente não está mais com infecção e não está mais com dor. Agora a gente vai na maciota, agora a gente vai mais tranquilo. É a etapa 2 do tratamento dele, que eu vou fazer todo o controle de infecção. Ou seja, eu vou remover todo o foco de infecção do paciente. Sejam esses cáries extensas. Então as cáries mais extensas, eu vou começar por ela. Depois eu vou tratar todas as doenças periodontais, então eu vou fazer a profilaxia ultrassônica, né? Raspagem com ultrassom, profilaxia e, se necessário, raspagem e alisamento radicular com curetas manuais. Realizar as extrações dentárias necessárias, né? Beleza. Então olha lá, profilaxia, a primeira coisa que você vai fazer, e raspagem periodontal, depois extrações gerais, depois tratamentos endodônticos gerais, né? Então é aquela endo que tá lá, sei lá, é uma necrose que já abscedou, já tá crônico, né? Que tá ali, ou é um granulomazinho que tá tranquilo, mas precisa ser tratado, não tá gerando dor. Você vai tratar. Restaurações diretas profundas, tá? Então é isso aqui que você vai fazer, tá? Galera, depois eu vou tentar, nas configurações da live aqui, desativar os anúncios durante a live, tá? Pra próxima live, que eu não sabia que estava acontecendo isso. Mas eu vou pesquisar aqui e ver se eu consigo desativar para a próxima live, beleza? Pessoal, então urgência e controle de infecção, vocês entenderam? Tá tranquilo? Como é que tá essa história aí? Tá de boa? Posso prosseguir para a terceira parte? Faltam só mais 3 partes, tá? Vamos lá então. Qual o valor de um canal por curiosidade? Depende do estado que você tá. Aqui hoje eu tô cobrando mais ou menos uns R$ 700 em dentes unirradiculares e R$ 1.000 mais ou menos em dente multi. Mas, por exemplo, lá no norte, cara, a galera cobra lá R$ 1.500, R$ 2.000 um tratamento endodôntico. Então varia muito do lugar que você tá. Tá? Então vamos lá. Etapa 3. Agora eu já resolvi dor do paciente, infecção aguda e infecções e focos de infecções gerais, né? Agora eu vou fazer restauração da função. Ou seja, eu vou restaurar dente com cáries menores, tratar problemas oclusais e colocar prótese. Então eu vou fazer restauração direta de demais dentes, restaurações indiretas, ou seja, inlay, onlay, overlay, coroa total, reabilitações protéticas móveis, então PPR, PT, ajustes oclusais necessários, ver se tem contato prematuro, interferência oclusal que precisa ser removido, né? E aí depois, aqui eu vou para ortodontia, né? Tratar a orto se for necessário. E aí depois vem a estética, a ortodontia na estética, que é a etapa 4. Vou realizar tratamentos estéticos, como
Faceta dentária, que aí sim eu faço faceta dentária. Tem gente que faz faceta dentária antes de fazer procedimento de urgência, né? O paciente está fistulado lá, vai ter as facetas, né? Então, faceta dentária vem nesse momento. Clareamento, remineralização de mancha branca com flúor, né? Tratamento ortodôntico. E depois disso, vem a etapa 5, que o tratamento do paciente não acabou aqui. A etapa 5 ela é muito importante. Se eu não me engano, quer dizer, na minha opinião, é a etapa mais importante da odontologia, que é a manutenção e prevenção. Manutenção e prevenção da saúde. Ou seja, igual eu falo para meus pacientes, eu não sou igual a maioria dos dentistas. Eu não estou aqui para tapar buraco do seu dente. A minha missão aqui é, você tá cheio de coisas para resolver, eu sei. Vai ficar caro? Vai. Mas eu tô aqui para resolver todos esses problemas para você, e eu vou resolver. Eu vou te ensinar como evitar esses problemas e o porquê que aconteceu. E depois disso, eu quero te encontrar só de 6 em 6 meses só para te fazer limpeza, cara. Eu não quero fazer outra restauração em você, extração, outro canal. Porque o que? Eu quero te ensinar a higienizar de tal forma a sua boca que você nunca mais vai ter problema. Então essa é a minha ideia como dentista. Então, manutenção e prevenção. Estabelecer um plano de acompanhar regular e ensinar higiene bucal para prevenir futuros problemas. Como que eu, Bruno, ensino higiene bucal para o meu paciente? Eu não pego lá um manequim, mostro para ele, ó, é assim que escova o dente, ó. Movimento de Bars, de Baumann, aqui, ó. De estilma modificado. Não faço isso. Eu olho onde o paciente teve problema. O que acontece muito? Paciente destro consegue escovar muito bem a parte vestibular, né, e oclusal aqui do lado direito, mas não a palatina. E aqui é o inverso. Quer dizer, é o inverso. Aqui ele escova muito bem a palatina e oclusal, mas não escova a vestibular desse lado. Aqui ele escova a vestibular e oclusal, mas não escova a palatina. E embaixo aqui, mesma coisa. Então, se você vê, pô, essa cárie aqui deu numa região, ele é destro. Aí eu falo, você tem dificuldade de higienizar essa região aqui? Igual eu atendi uma paciente uma vez, que ela não tinha cárie nenhuma, dentição perfeita. Exceto no sulco ocluso palatino do dente 27 e 17 dela. Aí eu olhei assim, e o dente 17 e 27 dela era intruído um pouquinho. Aí eu falei pra ela, como que você escova o dente? Aí eu dei a escova na mão dela, ela falou, mostrou lá, pá. Aí eu falei, você teve cárie lá atrás, parará, o que você vai fazer pra escovar, pra não dar cárie de novo? A gente vai restaurar e tal. Você vai inclinar o cabo da escova pra baixo, pra cerda e lá atrás. E aí você vai escovar. Entendeu? Entendeu? Faz? Fez? Beleza, é isso. Pronto. Acabou o problema. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Ah, tá. Vocês estão falando negócio do YouTube. Então, galera, entendido até aqui? Tá? Então, eu vou fazer acompanhamento, orientação e profilaxia. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, galera, até aqui, como vocês estão? Deu para esclarecer bastante coisa? Joga aí no chat. O que você mais gostou até agora na aula? O que mais você falou assim, caraca, valeu a pena assistir essa aula porque eu aprendi isso? Joga no chat aí para mim. Eu vou mandar um link para vocês aqui no chat. Antes de eu mandar o link, presta atenção para vocês entenderem como é que preenche. Esse link vai abrir esse formulário aqui. Esse formulário você vai colocar seu nome completo, bem certinho, porque esse nome vai aparecer no seu certificado. Você vai colocar o seu CPF bem certinho, porque seu CPF vai aparecer no certificado. Bruno, não sou do Brasil. O que eu coloco? Coloco o documento de identificação do seu país. Aqui o seu e-mail, você vai colocar seu e-mail bem certinho para eu te enviar o certificado no seu e-mail. Se você colocar errado, eu não consigo te enviar. Seu WhatsApp, para caso você coloque seu e-mail errado, a gente consiga entrar em contato com você. Você vai selecionar a live que você assistiu agora, que é a live 119. E você vai colocar a senha aqui. Qual que é a senha? Aqui é a senha. A senha é tratamento. Então, Bruno, qual que é a senha da live? A senha é tratamento. Tudo maiúsculo, sem acento, sem nada. Se não colocar maiúsculo, não vai dar certo. Se você colocar outra palavra, não vai dar certo. Se você colocar minúsculo, se você colocar acento, não vai dar certo. Tem que ser maiúsculo e tem que ser a palavra tratamento. Aí você emite. Emitiu? Enviou ali? Dentro de 7 dias, eu vou enviar o certificado para você. Então, se você emitiu hoje e foi um dos 100 primeiros, vai chegar quase que imediatamente no seu e-mail. Aí você olha a caixa de entrada, spam ou lixeira.
Caso não chegue, aguarde, porque até o próximo sábado vai chegar. Fica tranquilo, tá bom? Beleza? Fica tranquilo. Beleza? Show de bola? Rebeca perguntou se tem como ser recorrente no débito. Isso a gente ainda está estudando essa opção. Tá bom, Rebeca? Em breve eu acredito que eu vou trazer novidades para vocês. Para conseguir o resumo da aula de hoje, você precisa... Então eu vou mandar primeiro, eu vou mandar o link aqui do certificado para você emitir ele. Link do certificado. Certificado. Tá aqui. Agora, para você ganhar o PDF, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, para estar no grupo do WhatsApp, você precisa estar inscrito para receber o lembrete das lives semanais.